No vídeo de hoje vamos render homenagens ao aniversariante da semana. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos render homenagens a William Bailey, sim, ele mesmo, Axl Rose, que nasceu no dia 6 de fevereiro de 1962, portanto completou essa semana 61 anos. Cantor, compositor, instrumentista, frontman de uma das mais importantes bandas de rock da história, sim, o Guns N' Roses. Axl, que na verdade foi batizado com o nome de William Bailey, né? Bailey era o sobrenome de seu padrasto e ele acabou adotando Rose. E durante a adolescência ele se apresentava, né? Ele era vocalista de uma banda chamada Axl, onde ele resolveu adotar um nome artístico. Por muitas vezes ele chegava a assinar William X Rose, mas decidiu tirar William por desavenças com a sua família e passou a ser conhecido, né, mundialmente como Axl Rose. Apesar da popularidade do Guns, Axl nunca foi uma unanimidade, né? Nem entre as outras bandas, nem mesmo entre os próprios membros do Guns N' Roses. Sempre houveram boatos de ataques de estrelismo de Axl Rose. Diz a história que Axl Rose foi responsável por dispensar Izzy Stradlin, porque numa época em que todo mundo se drogava, mas diz que Izzy estava passando, né, dos limites e chegava a perder alguns ensaios da banda. E nisso, para o seu lugar, foi recrutado Gilby Clarke. Numa reportagem que saiu lá em 96, na extinta revista Bis, Slash e Gilby Clarke falam sobre seu relacionamento, né, com Axl Rose. Gilby Clarke diz o seguinte, ó: Axl é uma estrelinha. Eu sequer falava com ele. Nossa transa era estritamente profissional. Palavras de Gilby Clarke. Diz a história que Axl Rose decidiu dar um tempo, né, no Guns, depois que a banda lançou o disco de covers, né, Spaghetti Incident. Isso fez com que outros membros da banda ficassem ali receosos, né, temerosos a respeito do fim ou não do Guns N' Roses. Mas Slash fez questão de chamar Gilby Clarke e montar a banda Slash Snake Pit. Essa reportagem também é de 1996, quando a banda do Slash veio se apresentar no Olímpia, aqui em São Paulo. Se você tem boa memória, assim como eu, você vai se lembrar que o nome da banda, né, Guns N' Roses, foi uma ideia que Axl teve de juntar duas bandas. Hollywood Rose, onde ele mesmo era vocalista e chegou a tocar com o Slash, e uma banda que rivalizava, né, na cena local, chamada Los Angeles Guns. Aqui, ó, uma foto desse período, né? Steve Darrell no baixo, Axl nos vocais e Slash na guitarra. 1974, Hollywood Rose. Aqui já a foto da formação clássica que viria a ser o Guns N' Roses, né? Com Izzy Stradlin e Steve Adler. 1985, ó, antes de gravar Appetite for Destruction com Slash. Vale lembrar que os anos 80 foi marcado pelo glam rock, né? Cabelos e roupas espalhafatosas, maquiagens. Período em que involuntariamente Axl Rose chegou a rivalizar com Bret Michaels do Poison. Bret Michaels diz o seguinte, abre aspas: há muito tempo eu não ia com a cara de Axl. Ele era conhecido em Hollywood como Hollywood Rose. Usava seus cabelos loiros, compridos, maquiagem rosa.
delineador, sombra, batom e não tinha nenhuma tatuagem. Vestia um colante em vez de calças e me agredia dizendo que eram colantes envenenados. Eu não ligava para essas gozações. Nós fazíamos nossas coisas e eles as deles. Tocávamos juntos em alguns clubes noturnos, mas nunca brigamos de fato, embora existisse clima para isso. Hoje somos amigos, mas não grandes amigos. Fico na minha. Estaria mentindo se dissesse que o encontro todos os dias. Vejo-o algumas vezes, sem discussão ou agressões. Quero levar a vida pacífica. Fecha aspas. Palavra de Bret Michaels, do Poison. Vale lembrar que a década de 90 foi marcada como a década do Guns N' Roses, né? Que foi apelidada de a banda mais perigosa do mundo. Claro que por conta do comportamento, né, do temperamento do seu vocalista, Axl Rose. Dá pra gente dizer que o Guns chegou a rivalizar, né, mesmo que indiretamente, com o grunge, né. Claro que a essa altura a banda já havia chegado no auge, mas com o surgimento ali do Nirvana, do Pearl Jam, do Soundgarden, a gente pode dizer que a concorrência era desleal, mas que o Guns fez um grande papel, porque você vai lembrar que foi na década de 90, né, que a banda acabou se consolidando, mesmo que tenha se diluído, né, no início da década de 90. Dá pra dizer que o Guns é a principal banda de hard rock da história? Sim, mas há controvérsias. Na verdade, algumas escolhas, né, são feitas por questões pessoais, por questões de gosto. Mas a certeza é que a banda cravou sim o seu nome no hall dos grandes artistas, não só do rock, mas da música mundial. Como eu disse, antes de montar o Guns, Axl já havia tido experiências anteriores, né, cantando em algumas bandas. E ele trouxe algumas influências, né, do seu tempo de infância. Disse que quando ouviu, né, Elton John se apresentar algumas vezes, ele colocou na cabeça que também queria aprender a tocar piano. E principalmente quando viu Mick Jagger, né, porque o Rolling Stones sempre foi uma forte referência, não só para o Axl, mas para toda a banda. Aqui, ó, uma foto de um momento raro. Axl Rose dividindo os palcos com Mick Jagger. Diz a história que a modelo Erin Everly pode ter sido a grande inspiradora para o Axl ter composto a música Sweet Child O' Mine. Axl acabou se casando com a modelo, mas o casamento durou menos de um ano. Axl sempre muito temperamental, né? Sempre muito agressivo. Aqui uma foto de Axl com Stephanie Seymour, sua segunda esposa, que mais tarde ela teria alegado, né, no tribunal, que depois de uma briga, Axl Rose agarrou pelo pescoço e arrastou descalça por cima de cacos de vidro. Palavra de Stephanie Seymour. Como eu disse, no início da carreira, Axl sempre causou estragos, né, literalmente falando, por todos os lugares em que passou. Aqui, em 92, Axl detido no aeroporto John Frank Kennedy. Na verdade, ele estava respondendo a uma acusação de tumulto que ele havia causado lá em 1991. Lembra do guitarrista Buckethead, que gravou o disco Chinese Democracy? Sim, ele mesmo, ó. Diz a história que Axl Rose teria construído um galinheiro para ele no estúdio de gravação. Essa reportagem fala da volta, né, da formação clássica do Guns com Axl, Slash e Duff, depois de mais de 20 anos, né, sem se apresentarem juntos. Vai lembrar que em 2001
o Guns N' Roses vem para o Brasil, né, se apresentar no Rock in Rio, mas da formação original somente Axl Rose, né, já que a banda estava sem gravar um disco novo, que acabou saindo só em 2008, né, o Chinese Democracy. Mas aqui já algumas apresentações com formação clássica, com músicas novas ou não, amado ou odiado. A gente pode dizer que Axl Rose, né, se tornou um dos maiores frontmans da história da música. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi um vídeo pra gente homenagear o aniversariante da semana, né, Axl Rose, que completou no último dia 6 de fevereiro 61 anos. Espero que eu tenha agregado com isso de vocês. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.